CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Muito bom estar... Gilberto, eu achei... que bom estar de volta aqui. Eu achei que era só a minha sensação aqui em casa, mas eu imagino que seja a sensação de todo mundo. A internet está muito lenta, não está? Tá lenta, realmente, Fernanda. A gente tem acompanhado aqui o volume de tráfego. Tem aumentado bastante, obviamente, porque todo mundo está em casa agora, usando muito mais a internet, inclusive em momentos diferentes do dia, né? Nessa situação. O pico continua sendo por volta de 8 horas da noite, mais ou menos 7h30 até umas 9h30 da noite, é o pico de uso da internet. Mas, de qualquer forma, o tráfego, né, ou seja, diário da internet, parece muito com o tráfego de domingo, quando as pessoas estão em casa também, não estavam, né, em casa, diferente de fora de casa, no ambiente de trabalho. E aí a internet mudou realmente o perfil. Os provedores, eles se prepararam em relação a isso, viu, Fernando? Assim, poderia estar muito pior até. Eles deram reforço na parte de acesso, a parte de conexões. Então, realmente, tem tido uma questão de, pelo menos, suportar um pouco melhor esse tráfego. Mas realmente aumentou bastante. Uma coisa que a gente tem observado também é que os próprios serviços têm sofrido de um acesso mais rápido, né, ou maior. Então, por exemplo, essa semana, ontem, o YouTube ficou fora do ar durante grande parte do dia e à noite. Não sei quem estava tentando acessar o YouTube, vários usuários reclamaram dessa situação. Ou seja, as demandas também pelos serviços também aumentou bastante. E aí os provedores de serviços também tiveram que reforçar lá os seus acessos para isso. Nossa, o YouTube fora do ar por tanto tempo, né? É tão estranho. Exatamente. Né? Ficou fora do ar, assim, durante uma parte da tarde e uma parte da noite, ontem. Né? Uma dúvida que eu tenho muita gente reclamou, né? Muita gente reclamou. E assim, os vídeos não carregavam, ficava assim, esse vídeo não pôde ser carregado, ficava uma tela toda preta, né? Mas não era problema do provedor local, da pessoa, era realmente problema do YouTube mesmo. Isso. Era isso que eu ia falar agora, a gente já culpa o provedor, né? Exatamente, infelizmente o provedor acaba levando primeiro a culpa, né? Mas nesse caso não foi dos provedores, os provedores atenderam corretamente, o problema era realmente lá no YouTube, né? Em algumas regiões do país eles tiveram problema com esse tipo de acesso, né, para isso. Verdade. Gilberto, tem uma dúvida que eu peço a sua ajuda aqui para explicar. Qual é a diferença, né, do que a gente contrata, por exemplo, no acesso à internet de casa, que é o megabyte, para o gigabyte do celular? Então, essa é uma questão bastante interessante, porque a característica dos dois serviços são bem diferentes e a cobrança também, né? Ou seja, a gente vê sempre associado aos serviços móveis quantidades de gigabytes, né? E associado aos serviços fixos de casa, quantidades relacionadas a megabits por segundo, né? E aí, por que essa diferença? Primeiro, vamos entender como é que cada um é cobrado, né? Os serviços móveis, eles são cobrados pela quantidade de informação que você trafega e não pela velocidade. Por quê? Porque a velocidade do acesso do telefone celular, ele depende da torre que você está conectado. Então, pode ser que num local a velocidade, né, de acesso de um celular seja muito rápida e a torre está mais vazia, tem poucos usuários. Em outros locais, aquela velocidade de conexão do celular com a torre seja mais lenta, porque tem mais usuários estão demandando mais serviços daquele local. Então, ou seja, no caso do serviço móvel, a cobrança é feita sobre a quantidade de dados, por isso que vem em gigabytes, que seriam bilhões de bytes. Então, o usuário, quando ele fecha o contrato de plano de dados com a operadora dá a ele uma franquia de uma quantidade de dados que ele pode trafegar, independente da velocidade que ele tem de conexão. No caso do acesso fixo, a cobrança é feita em cima da velocidade de acesso, ou seja, da quantidade de informação por segundo que ele consegue trafegar, né? E não em relação à quantidade de dados, que a princípio é ilimitada. Aí, inclusive, fazer uma observação sobre essa informação, ou seja, mesmo que nos contratos que você assinou com a sua operadora de internet fixa, estabeleça, algumas operadoras têm isso no contrato, estabeleça limites de tráfego, isso, né, a Anatel já falou que isso é ilegal e essa cláusula do contrato não vale, né? Ou seja, então, teoricamente, no seu caso de acesso
em banda larga fixa de casa, você está contratando uma demanda ilimitada de tráfego, ou seja, de quantidade de informação, e a velocidade, ou seja, a taxa de transmissão é que você está contratando. Então, por isso que aí, no caso do acesso fixo, é em megabits por segundo. Então, seria, na verdade, tem que dividir essa quantidade por 8 para ter uma ideia de quantos caracteres por segundo, por exemplo, você poderia baixar da internet, né? Lembrando que essa velocidade de acesso fixo que você contratou, na verdade, a lei permite ou dá essa opção ao provedor de banda larga fixa de fornecer, no mínimo, ele tem que fornecer a 40% do que você contratou. Parece uma coisa meio esdrúxula, e é mesmo, né? Na verdade, você contratou 10, o provedor te entrega 4 e está tudo bem. Segundo a lei, ele está respaldado na lei em relação a isso. Então, essa é a uma mãe essa lei, né? Exatamente, viu? Já foi 20%, foi 30%, chegamos a 40% e parou por ali. Então, ou seja, a velocidade que você mede... comprar uma dúzia de ovos e levar sua meia para casa? Exatamente, e ficar tudo bem, né? Tá tudo legal. E você se dá por satisfeito? Não dá, né? Exatamente, não tem a menor condição, né? Mas é isso que a lei, infelizmente, define para o acesso fixo, né? Ou seja, no acesso fixo, ele tem essa característica da lei, então... o legislador acharam por bem nessa situação, coisa que fora daqui não existe esse tipo de questão. Na verdade, o que vale lá é a concorrência direta, ou seja, quem fornece melhor ganha seus clientes. Então essa aqui é a questão. Meu Deus. E como é que a gente mede isso? Bom, uma boa opção, que é um velocímetro, vamos chamar assim, oficial brasileiro, é chamado de brasilbandalarga.com.br, é um site. Entra lá. É interessante que você tenha a sua conexão do seu computador ligado via cabo no roteador, não via Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele limita esse acesso. Então você liga o seu computador via cabo no roteador, naquela peça que a operadora colocou na sua casa, instalou na sua casa. É importante que você não tenha nenhum outro aplicativo executando, né? Ou seja, nenhum tipo de cliente de correio eletrônico, nenhum navegador aberto, além de não ser esse que você vai usar para o site, e que nenhum outro dispositivo na sua casa também esteja conectado à internet, celulares, tablets ou outros computadores. Então, com essa situação, que é só o seu computador conectado no roteador via cabo, você abre o navegador com uma única aba e aí acessa o site brasilbandalarga.com.br. Ele vai te dar uma medida do upload, que é a quantidade de informações que você consegue mandar por segundo para a internet, chama de upload, e o download, que é a quantidade de informações que você consegue receber da internet por segundo. Lembrando que essas velocidades, elas têm uma relação entre elas. Na verdade, se você contratou 10 com velocidade de download, que é normalmente o que aparece nos contratos, é a velocidade de download, que é de, por exemplo, 10 ou 20 ou 30 megabits por segundo. E aí, a velocidade de download é essa que você contratou, e a velocidade de upload, aquela que você manda informações para a internet, é 1/10 disso, ou seja, 10% disso aqui. É, inclusive, interessante explicar por quê, né? Por que a minha velocidade de baixar informações da internet é maior do que a quantidade de informações que eu mando para a internet? Porque exatamente esse é o perfil normal do usuário doméstico. Ou seja, eu faço muito mais download, eu baixo muito mais informações da internet do que eu mando para a internet. É só a gente olhar quando a gente navega num site, por exemplo. Eu estou lá no site, tem um botão para fazer o download de um arquivo. Eu clico no botão. Então eu mandei um comando pequenininho lá para a internet dizendo, olha, eu quero esse arquivo, e aí a internet vai me mandar para o meu computador aquele arquivo todo para mim. Então, ou seja, a quantidade de dados que eu consulto da internet é muito maior do que a quantidade de dados que eu envio para a internet. Por isso tem essa relação diferente, que é normal e faz parte da tecnologia essa situação. Entendido. Bom, vamos continuar aqui com as nossas dicas. CPF agora é digital? Exatamente. A Receita Federal anunciou ontem, Fernanda, que agora é o lançamento do CPF Digital, que é um aplicativo na versão digital do documento, do CPF, né, que facilita, né, inclusive a liberação de auxílio emergencial, né. O aplicativo está disponível já na Google Play e no Apple Store, né, gratuito, o usuário pode baixar lá, chama CPF Digital, da Receita Federal. Muito interessante. A gente está observando, inclusive agora falando de forma geral, que vários documentos passaram a ser digitais. A gente tem a carteira de motorista, tem o documento do carro, agora tem o CPF também digital, tem o título de eleitor também, ou seja, o celular, né, como a gente brinca, né, ele faz um monte de coisa, inclusive de vez em quando até fala, né, então, ou seja, vai ter
muitos documentos digitais hoje já disponíveis no nosso celular, né? E aí o importante, né, é a gente não ficar sem bateria, né? Porque se ficar sem bateria no celular, aí eu não tenho documento nenhum, né? Nesse caso. Verdade. Ô, Né? Gilberto. Cuidar que a bateria está carregada. Não, e olha só, começou com título de eleitor, Isso. né? Agora Aí, é o CPF, Isso. tem carteira de trabalho. Carteira de trabalho, documento de motorista, né? E também Isso. agora documento do carro também, né? Tudo Isso isso aí. de forma digital. Então Isso veja aí. que sair de casa com o celular, pelo menos, né? É verdade. E com a bateria carregada. Gilberto, já temos perguntas aqui para você, mas Vamos vamos lá. esgotar aqui nossos destaques? Beleza. Do WhatsApp agora. WhatsApp, né? A gente está acostumado a usar o WhatsApp para conversar com outras pessoas, fazer videoconferência. Inclusive falamos na quarta-feira que agora o WhatsApp vai suportar o videoconferência de até 50 pessoas. Mas um aplicativo bem interessante, né? Chamado ClickSign, que permite que você assine documentos através do WhatsApp. Então você vai assinar digitalmente documentos, né? Através do WhatsApp. Uma startup chamada ClickSign lançou um produto, um aplicativo chamado Fluxia, que você consegue fazer através do WhatsApp, através desse aplicativo, fazer o envio e recebimento de documentos e assinatura digital desses documentos também. Bem interessante essa situação. Veja que mais um uso que você tem do celular, né? Além de tudo isso que a gente acabou de comentar, eu também agora consigo assinar digitalmente documentos através desse aplicativo Fluxia e o WhatsApp. Uhum. Bom, vamos para a pergunta dos nossos ouvintes? Vamos lá. Eu tenho aqui o Fernando pedindo para você novamente nos orientar sobre a higienização correta dos eletrônicos, celular e notebook, é o pedido dele. Vamos lá. Os fabricantes Samsung, Motorola e a Apple falaram que para os aparelhos deles, eu posso usar esse álcool que a gente usa, que é o álcool gel, né? Ou seja, passar pouco, né? Ou seja, o álcool gel tanto na parte da frente como na parte de trás do celular, higienizar a capinha também, que eu não teria problema para os aparelhos da Apple, aparelhos da Motorola e aparelhos da Samsung. Observar, inclusive, só se eu não colocar muito álcool, porque em alguns aparelhos tem o orifício do microfone, o orifício do alto-falante, né? E o próprio orifício da carga do USB. Então, ou seja, mas você pode passar uma quantidade pequena de álcool gel pela frente, por trás do celular, dentro e por fora da capinha também para higienizar o aparelho. Os outros aparelhos, os outros fabricantes que não fizeram nenhum tipo de comunicado oficial, a sugestão é que você use um pano úmido, né, levemente úmido, com algum tipo de detergente, né, pode ser detergente de cozinha mesmo, não precisa fazer espuma, na verdade você vai passar também, né, esse pano levemente úmido pela parte de dentro, da frente e de trás do celular também e da capinha, para isso. Uhum. Bom, além da higienização, que é um pedido do Fernando, tenho a Conceição. A Conceição, ela fala o seguinte, ela quer fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas é para fora do Espírito Santo, tá? Ela pergunta se ela paga alguma coisa. Não paga nada, na verdade, ela continua, é a mesma situação que ela ligasse para uma pessoa aqui no estado, fora do estado, ou até em outro país. Na verdade, ela vai gastar, vamos chamar assim, se ela estiver usando o plano de dados dela do 3G ou do 4G, essa franquia, ou seja, essa ligação vai gastar, né, porque ela vai transmitir e receber uma quantidade de dados, né, de digitais, informações, então ela vai gastar da franquia. Se ela estiver conectada no Wi-Fi, né, ela, nesse caso, não vai gastar nada, porque, na verdade, o dado vai pelo Wi-Fi nessa situação. Inclusive, até, Fernando, vou complementar com uma pergunta que me fizeram agora de manhã, inclusive aqui pela internet. Eu estava aqui no computador e aí me fizeram uma pergunta que é bem interessante também. Um usuário falou que ele, quando conversa com a namorada dele pelo WhatsApp, funciona perfeitamente bem. Mas quando a namorada abre, né, um jogo no celular durante a ligação, a conexão cai, né? E aí, qual é a explicação para isso, né? Ou seja, provavelmente o celular da namorada desse internauta que me mandou a pergunta deve estar com o uso de dados em segundo plano desabilitado. O que é? Quando ela abre, a namorada, né, desse internauta, abre o jogo, o WhatsApp vai para o segundo plano. Ele continua sendo executado, a conexão, teoricamente, ficaria ativa e vai para o segundo plano, e a tela do aparelho dela exibe o jogo, especificamente. Só que tem uma configuração nos celulares que, quando isso acontece, você pode desabilitar a conexão de dados para aplicativos que estão em segundo plano. Então, nesse caso, por isso a conexão cai, porque o celular,
corta a conexão do WhatsApp porque ele não está em primeiro plano, ou seja, não está sendo mostrado na tela. O que está sendo mostrado é o jogo, né? Então essa é uma outra explicação que pode estar acontecendo também com algumas pessoas. Uhum. E aí ela pergunta se para uma conexão, por exemplo, exterior, consome mais dados, menos dados, ou é a mesma coisa? Mesma coisa. Na verdade, aí tanto faz se ela está falando aqui para o Brasil, para fora do Brasil, a quantidade é a mesma de dados. O importante, né, se eu até fazer uma observação também em relação a essa questão de ligação de vídeo via WhatsApp, é que eu preciso ter uma conexão razoável, pelo menos, nessa conexão. Ou seja, a velocidade que eu tenho do acesso tem que ser minimamente razoável, porque senão a conexão vai ficar caindo, né? Ou então muitas vezes eu consigo ver, mas não consigo ouvir a pessoa, ou ela consegue me ouvir, mas não consegue me ver. Então, ou seja, a qualidade dessa conexão depende muito da qualidade da videoconferência, depende muito da qualidade do acesso que você tem e que a pessoa do outro lado também tenha. O Breno está falando que ele não teve problema com o YouTube ontem. Então, funcionou normalmente para ele. Eu também não, eu trabalhei ontem até tarde aqui em casa no computador e usei o YouTube em várias situações, publiquei vídeos inclusive, não tive problema nenhum, mas muitas pessoas vieram me perguntar aqui em regiões do Brasil, né, em regiões diferentes do Brasil que tiveram problema, inclusive me mandaram uma tela deles, assim, olha só o que está acontecendo no meu YouTube. Aí estava lá a tela do YouTube aberta no navegador e a janelinha lá do vídeo, onde aparecia o vídeo, toda preta e falando assim, uma mensagem do YouTube falando assim, esse vídeo não conseguiu ser carregado, não pôde ser carregado. Então, ou seja, várias pessoas enfrentaram, mas que bom. Olha só a mensagem do Davi. O Davi diz o seguinte: bom dia, Fernanda. Hoje eu não quero fazer perguntas. Só passei aqui para dizer que é um prazer voltar a ouvir Gilberto ao vivo. Muito bom, obrigado, Davi. Foi um prazer também. Eu estava com saudade de estar de volta aqui ao vivo, né, respondendo perguntas, de bater um papo aqui legal com você, com o Fernando, né, com os nossos ouvintes também. E bom. Até é importante a gente explicar, né, Gilberto, que quando essa pandemia tomou conta da nossa rotina, a própria rádio teve que se reinventar, né? E eu contei isso logo no início da pandemia, eu acho que é a hora da gente até tocar nesse assunto novamente. Eu já fiz vários programas fora do estúdio da CBN, né, projetos da Rede Gazeta, transmissões ao vivo, coberturas ao vivo, enfim. Mas eu nunca tinha feito de casa. Essa é minha primeira experiência. Eu tenho 27 anos de Gazeta, 24 eu estou na CBN desde que ela começou, e eu nunca tinha feito um programa de casa. E eu contei num vídeo, né, no Instagram aqui da CBN, que assim, a grande dificuldade no início era não conseguir olhar para a minha equipe, né? A gente tem uma interação tão grande na CBN que um olhar basta para a equipe entender, o produtor, o Adalberto, o sonoplasta, que é o Kennedy Florestan, que está comigo desde o primeiro dia da CBN, há 24 anos eu trabalho com o Kennedy, para vocês entenderem um pouco dessa relação do estúdio, né, da rádio. E como é que eu ia fazer isso de casa, meu Deus, não olhando para o rostinho de cada um deles, né? Aquela carinha de que tá dando tudo certo, ou de que deu um atraso aqui, ou então a ligação tá ruim ali. Então esse talvez tenha sido o meu grande desafio. Assim como eu tive desafios, toda a equipe de comentaristas também teve que se enquadrar numa outra rotina. O Gilberto dava aulas, né, Gilberto? O dia inteiro dando aula, consultoria. Exatamente. E aí, como é que é virar tudo isso para dentro da nossa casinha? Exatamente. Assim, o que acontece... Bom, a minha experiência aqui primeiro, a gente fica em intermináveis reuniões aqui online, ou seja... essa semana aqui, pelo menos, todos os dias eu tive pelo menos 3 reuniões online, pelo menos. Teve dia que teve até mais do que isso, de reuniões com várias pessoas. Outra coisa, a minha experiência é que, assim, a gente trabalha muito mais de casa do que se estivesse fora de casa trabalhando. Minha questão é essa, porque como está todo mundo praticamente em home office, nos meus contatos, a maioria está em home office também, todo mundo está com WhatsApp à mão, Telegram à mão e e-mail à mão. Então você recebe demandas muito mais frequente, porque todo mundo quer agora que você responda rapidamente, te faz a pergunta, te manda um questionamento, você tem que ir lá e pescar. Então, eu tenho trabalhado, ou seja, começo cedo aqui a trabalhar e venho trabalhando até tarde da noite de casa. Isso realmente é um grande desafio. Se você não tiver disciplina para ter as suas paradas também, você acaba ficando até doente muitas vezes, por causa dessa quantidade toda de demandas que você tem, e realmente o trabalho é bem maior em casa do que
do que fora, né, no trabalho normal, né, que você faria fora de casa também. Minha Isso aí. experiência tem sido Então, os comentaristas também tiveram que adotar uma nova rotina e a gente precisou de dar esse tempo a toda a equipe para que se ajustassem, né? Aqueles que Exatamente. passaram a dar aulas online, aqueles que passaram a atender de forma virtual os seus clientes, enfim, a prestação de serviço ela tem que continuar, até porque os boletos chegam, né, com a data certa. Exatamente, né? Eu tô há 2 meses dando aula online, né? Que é uma experiência também, tanto um desafio tanto para os professores quanto para os alunos também, né? Ou seja, é uma outra realidade que a gente tem que assim, se adaptar nessa situação. E eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com uma série de paradigmas quebrados. Um deles é o home office, que acho que muitas empresas não vão voltar mais ou uma parte da equipe, pelo menos, não vai voltar de novo para dentro da empresa. Vão continuar trabalhando de home office também. Eu tenho Isso ouvido aí. isso em muitas empresas, isso. E essa questão de dar aulas online, isso vai muito da interação que o professor tem com o aluno do que da própria ferramenta em si, não é mesmo? Exatamente. É como você mantém a empatia, você troca informação, você conversa, né? Porque ali não é só a aula, você está ali também conversando com outras pessoas que também estão numa situação muitas vezes complicada, na questão de emprego, na questão de trabalho, né? Também estão trabalhando em home office ou não, né? Ou tem uma pessoa da família que adoeceu. Então, ou seja, tem todo esse contexto que você tem que também levar em consideração, não é só a aula em si ali, a gente não está só dando aula, né, para isso. É isso aí. Eu tenho que dar um exemplo aqui, é um ouvinte nosso, Wagner Zanon, é um ouvinte antigo, viu, da Rádio CBN, a gente já fez, inclusive, vários projetos juntos, desde quando ele dava aula para os alunos de Cariacica e que ele usava as informações da CBN para pesquisa em sala de aula. E este ano, e olha que a minha filha é uma pessoa de muita sorte, porque esse ano ele é professor dela, olha que coincidência, né, em Vila Velha. E eu vejo, né, o esforço, né, no dia a dia desse professor em se reinventar todos os dias, né? Não é só em reinventar com uma plataforma nova, não. É música diferente, formas de interação diferentes, o envolvimento da turma de forma diferente. Então, acho que em nome do Wagner, eu dou um parabéns a todos os professores que estão se reinventando todos os dias para poder garantir o ensino, não é isso? Exatamente, Fernanda. Eu sou assim, testemunha disso, que assim, para os professores da área de tecnologia, é uma questão relativamente tranquila de você sair, assim, no sentido de habilidade com as ferramentas tecnológicas, né, mais tranquilo. Né? Não que seja tranquilo você ir dar aula, porque aí a plataforma é outra, a situação é outra, mas para os professores que não tinham essa intimidade com o ambiente digital, foi um grande desafio. E eu presenciei, né, realmente que os professores, na escola, na faculdade que eu dou aula, agarraram assim, de forma assim, incondicional, né, as ferramentas, foram lá, se desafiaram, colocaram as coisas para funcionar realmente e depois de 15 dias estavam todos já com uma grande intimidade com as ferramentas. Realmente foi uma coisa muito gratificante para mim ver assim, a disponibilidade e o esforço e a garra do pessoal de fazer isso. Foi realmente muito, é isso aí. Muito interessante. Gilberto, a gente não está aqui junto, mas o pessoal da CBN está me mandando parar de falar, porque já começou o repórter CBN, viu? Tá bom. Eu vou para quarta que vem te aguardando ao vivo aqui conosco, hein? Obrigado, Fernando. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Excelente final de semana a todos e fiquem em casa, hein? Quem puder, fica em casa. Fique em casa.